questão de booking e cutting é algo que ainda existe bastante na indústria fitness. Muitas pessoas incentivando, outras pessoas falando que não é tão útil para a maioria das pessoas. Já fizeram alguns estudos científicos, acho que um interessante é um feito por Eric Helms. Ele faz uma comparação de você fazer o que chamam de booking limpo e booking sujo. E você está num superávit calórico meio que baixo e um superávit calórico maior, para ver se você, será que comendo mais, será que mandando mais calorias para dentro vai me dar mais ganho de massa muscular? E o resultado, pelo que foi mostrado no estudo, foi que não necessariamente. E pelo que eu vejo na minha experiência prática, eu acho que estudos científicos são bons, eles avaliam uma situação tal, mas é algo que vale muitas vezes só para aquela situação. Ela não é algo que você pode aplicar para o mundo real, porque é uma situação isolada, com um montão de coisa controlada, avaliando uma coisa específica. Mas pela minha experiência na prática, pelo booking que eu vejo a maioria das pessoas fazer, e quando eu falo maioria, estou falando de maioria de pessoas com uma genética mediana, sabe, o usuário normal de academia, não só de genética, mas também de treino normal. Para a maioria das pessoas não vai compensar, seriamente, ainda mais se você for natural. Você só vai ficar gordo, e pelo que eu vejo na maioria das pessoas nas academias, elas não estão treinando da maneira mais eficiente para ganhar massa muscular. Então, se você mandar uma porrada de calorias para dentro, você apenas vai ganhar gordura. Sabe? Eu já tive isso na prática, porque eu já fiz bookings numa época que eu não estava treinando de maneira tão eficiente, achando que, comendo mais, comendo mais, comendo mais, vai me dar mais resultado. E no caso não deu, apenas acabei ganhando muita gordura. E ainda mais tem um pouco do fator de quanto de massa muscular você já ganhou. Para o iniciante, fazer um booking até pode compensar, assim, dependendo do ponto inicial de percentual de gordura dele. Mas um cara já mais avançado, vai ficando cada vez mais complicado fazer um booking. É claro que vão falar assim, mas fulano faz booking lá, ele sempre consegue crescer muito, depois ele seca com facilidade. Bem, não dá para você comparar alguém que é fora da curva, alguém com uma genética muito melhor do que a média, e você usar isso como parâmetro para todo mundo. Então eu diria que para a maioria das pessoas, fazer booking cutting tem que ser feito de uma maneira tão lenta que nem mal dá para você chamar de booking. Né? Quando você está comendo apenas um superávit calórico tão baixo, que seu ganho de peso é realmente mínimo, né? Para a maioria dos naturais, eu recomendaria fazer dessa forma. Mas para isso você vai ter que ter um controle bem grande da quantidade calórica, porque vai ser qualquer deslize, você comer mais 200 quilocalorias por dia do que você deveria, pode gerar um acúmulo de gordura. E se você é alguém que pretende no futuro fazer um cutting, chegar no percentual de gordura bem baixo, você acumular mais gordura durante esse período vai fuder com você. Vai fazer com que você tenha que fazer um booking bem, um cutting muito mais demorado. Você vai ficar menos tempo, você vai ficar mais tempo no déficit calórico, menos tempo construindo massa muscular. Então, vai ser mais difícil. O booking sujo é uma cagada que foi primeiramente utilizada assim como um mecanismo de você ganhar massa muscular para hormonizados, porque quando você está usando uma porrada de hormônio, e eu estou falando de uma porrada mesmo, porque não vai achando que você tomar uma dura por semana e você vai poder comer uma porrada de comida e vai virar tudo músculo. Não, tipo assim, isso daí não é o caso nem um pouco. Mas para pessoas naturais, eu acho que esse incentivo de booking cutting é um tiro no pé, para a maioria das pessoas, porque eu vejo pessoas na academia e também pela minha experiência pessoal, prática, utilizando isso no meu corpo, booking sujo não funciona, sabe? Sério, para a maioria das pessoas não vai ser uma boa, porque a maioria das pessoas não tem uma capacidade de construir uma grande quantidade de massa muscular, sabe, por mês. Não tem, simplesmente não tem. Tem exceções de pessoas com uma genética muito acima da média, mas para a maioria das pessoas o negócio de booking não vai funcionar. Então, tipo, é até bom porque você sabe que vocês não tem que gastar tanto dinheiro com comida. Que o pessoal fala assim, não faço booking porque eu não tenho dinheiro. Mas mesmo se tu tivesse, tu ia acabar jogando muito do teu dinheiro no lixo. Você ia se matar de comer para ganhar sua gordura. E a maioria das pessoas, acho que hoje a régua tá tão alta e elas precisam meio que baixar essa régua, porque elas acham que, vou fazer um booking, vou ganhar 1 quilo por mês, vai ser 1 quilo de músculo. Cara, se você for um iniciante, até é possível, mas depois de um certo ponto, isso não vai acontecer, sabe? Isso não vai acontecer. No meu caso, assim, eu tô fazendo, meio que tô em booking, né, desde que eu competi, e pelo que eu vi, assim, eu consegui manter uma boa parte de massa muscular assim, até talvez ter ganhado um pouco, mas eu tô vendo que eu já acabei ganhando mais gordura do que eu gostaria. Então eu já parei, sabe? Eu já fui ver as calorias, falei, putz, não vou aumentar mais, vou manter isso aqui por um tempo e aumentar o mínimo possível. Esperar tipo um mês se eu quiser aumentar alguma coisa, sabe? Você tem que, eu acho que uma coisa que eu poderia recomendar, você tentar manter o mesmo peso por 2 semanas. Se o seu peso se manteve estável por 2 semanas, aí você aumenta.
não tente aumentar o seu peso, mesmo que se for em gramas. Tipo assim, eu quero aumentar umas 200 gramas por semana. Porque eu acho que se você, fazendo isso, você pensando dessa forma, você pode ter o risco de você acabar aumentando calorias diárias um pouco acima do que você precisa. Isso daí não vai fazer você ganhar mais massa muscular, vai fazer você ganhar mais gordura. Então, no meu caso, eu acho que eu já vi assim que. Eu já tô meio que testando assim, eu vi que o que eu fiz nos últimos meses me ajudou bastante, tô tendo um rendimento melhor nos treinos. Porém, eu não tô com um físico que eu realmente queria estar no momento, por causa que eu acabei ganhando um pouco mais de gordura do que eu imaginava. Isso porque eu como relativamente limpo. E também depois da competição eu quis meio que aproveitar comendo um pouco de tudo. Eu comi um pouco de tudo, aproveitei um pouco isso daí, mas agora já meio que tô de volta de, vou controlar, vou parar de ficar comendo tanto assim. Isso porque eu nem cheguei a ficar com BF tão alto, eu tô com uns 12% de gordura, mas pra mim isso é alto. O meu físico, quando você se acostuma com o teu físico com o BF bem baixo, você ir pra 12% de gordura, que é algo que tá abaixo da média do Brasil, é meio que você já se sente meio gordo, sabe? Ainda mais porque a minha distribuição de gordura é bem desproporcional, tipo, nos meus braços não tem quase nada, e já nos membros inferiores, abdômen já tem bem mais, assim, tipo, completamente, tipo, nos meus braços tem 10% de gordura, 10% da composição de gordura do meu corpo, e o resto do meu corpo tem 90%, então, tipo assim, nos membros superiores eu tenho muito pouco, então, dá um aspecto não tão legal, assim, porque eu acho que, pra alguém com 12% de gordura, eu até tô com uma quantidade boa de gordura acima da média, assim, no abdômen e no glúteo e posterior. E isso daí é porque, tipo, eu não tô acumulando. Essa quantidade de gordura não tá nos meus braços, não tá no meu trapézio, sabe? Nos membros superiores, panturrilha também, que tá ainda cheia de veia. Então, tipo, esses grupos musculares não acumulam muita gordura. Então fica meio desproporcional. Então não fica com um aspecto legal. Eu já tô vendo assim de pensar em talvez fazer mini cuttings, de fazer aos poucos assim, diminuir um pouco isso. Tipo assim, eu faço um mini cutting, baixo um pouquinho de peso, vai ser por pouco tempo, apenas para perder um pouquinho de gordura, aí depois eu volto a comer na manutenção. Aí repito, vou repetir esse processo, tipo, 3 semanas de mini cutting, uma semana de manutenção. Dessa forma, eu vou estar perdendo um pouco de gordura. Claro que vai ser, não, ganhar massa muscular fazendo isso vai ser meio complicado, mas eu vou estar perdendo gordura, chegando, fazendo meu corpo se acostumar com um percentual de gordura mais baixo com o tempo, né? Porque não vai ser um déficit calórico prolongado. Não vai ser tipo que nem eu já fiz quando eu fui competir de 2 meses de déficit calórico sem parar, assim, que realmente acho que fudeu comigo, fudeu com o meu metabolismo e sabe, foi algo bem pesado. Mas eu acho que intercalando, tendo mais paciência, pensando mais a longo prazo que musculação, é mais uma razão de por que as pessoas não devem fazer bulking. Porque, ainda mais no Brasil, a maioria das pessoas não é muito boa em planejamento a longo prazo. Não tem planejamento. O brasileiro ainda mais planejamento financeiro, planejamento familiar, sabe? O brasileiro é bem complicado nisso. Então imagina você, tu acha que a maioria das pessoas vai ter controle de planejar bem um booking que deve ser feito a longo prazo? Porque tudo isso, esse processo, tanto booking quanto cutting, a melhor maneira é fazer a longo prazo. Porque aí você vai ter um ganho, vai ter resultados mais lentos, sim, mas na minha experiência, o seu corpo se acostuma melhor assim. No caso do cut, se você fizer um cut muito extremo, depois para manter isso, vai ser bem mais difícil. Mas se você fizer um cutting lento, para chegar no mesmo lugar, em ambos, um cutting agressivo e um cutting lento, ambos você chega a 5, 6% de gordura. Se você fizer o mais agressivo, o que você ficou mais tempo em déficit calórico, teve o maior corte de calorias, ele vai fazer com que você tenha muito mais dificuldade de manter o percentual de gordura daquela forma, né? Porque você não foi acostumando o seu corpo aos poucos tipo, baixar o BF, baixar a gordura, seu corpo se acostumou aos poucos e manter aquele peso, manter aquilo lá de maneira saudável. Não, porque quando você fica um déficit calórico muito prolongado, você começa a não ficar saudável, seu corpo começa a entrar em fadiga, você começa a perder muita energia. Isso é algo que você está querendo acelerar um processo que seu corpo é até capaz de fazer de maneira mais controlada. Porque eu até já vi pessoas que conseguem manter um BF baixo, relativamente assim, baixo, o ano inteiro. E é mais ou menos o que eu pretendo fazer para mim, assim, sabe? Meu tempo de booking mesmo, booking cutting pesado, eu quero que realmente acabe, porque é algo que não só não é tão eficiente a longo prazo, mas também sobrecarrega muito a mente, e sobrecarregando a mente, prejudicando o seu psicológico, você vai acabar não fazendo essas coisas, o cutting, o booking de maneira tão eficiente. Então a minha ideia agora que eu tô com uns 12 e pouco por cento de gordura, eu quero baixar para menos de 10 e tentar sempre fazer o que eu posso para manter dessa forma, né? No caso eu tô fazendo bioimpedância quase todo mês, para ter um controle disso, né? Ver se eu consigo manter, porque eu acho que se eu conseguir manter
10% de gordura no corpo. Que aí nesse caso eu vou estar com uns 8 quilos de gordura no corpo, mais ou menos. Se eu conseguir manter dessa forma, cara, depois para chegar a 5% de gordura não vai ser tão sofrido. Então, resumidamente, bulking cut para a maioria das pessoas não é bom. A melhor maneira é você, pelo menos não como é mostrado, né? Como que é falado, assim, de você tentar ganhar muito peso. Deve ser um ganho de peso muito lento. E para isso você vai ter que realmente contar, pegar a quantidade de manutenção sua e comer um pouquinho, só um pouquinho acima disso. E é muito difícil para a maioria das pessoas não passar desse limite, para ter um controle, sabe? Ao longo do tempo. Então, tipo assim, se você vai querer fazer um booking, faça um booking bem limpo e você vai ter que se dedicar em controle calórico, sabe? Você vai ter que pesar tudo que tu come, tu vai ter que ter uma noção. Eu tô comendo essa quantidade de calorias todo dia. Ah, não vai ter um dia que eu vou ter uma refeição livre, então vou ter que retirar uma refeição de um outro dia, de outro horário, para compensar isso, para não extrapolar. Porque qualquer deslize, você passa uma semana comendo um pouquinho mais do que deveria, pum, já ganha sei lá, um meio quilo de gordura. Esse meio quilo de gordura, muitas vezes, ou 1 quilo de gordura, para você perder depois, vai ser meses, quer dizer, semanas de déficit calórico. Cara, não compensa. Não compensa. Sabe? Ainda mais para quem já treina há algum bom tempo, você já ganhou uma boa quantidade de massa muscular, você não vai ganhar muito mais massa muscular. Desculpa ter que falar isso, mas você não vai. Ah, mas fulano tal no Instagram é natural e tá ainda ganhando muita massa muscular. Cara, você não é ele. Você não sabe se ele é realmente natural ou não. Você não tem a genética dele. Pode ser. Ou o cara tem uma genética muito acima da média, ou o cara tá usando drogas e tá mentindo. Tipo, realmente é um ou outro, sabe? Não é um parâmetro que você pode se guiar. Então, recomendo para as pessoas não fazer um booking e cuts extremos, por experiência própria, pelo que eu vejo não só em mim, mas como outras pessoas. A maneira mais eficiente é um pensamento a longo prazo da dieta. Tipo, você planejar, tipo assim, a 2026 está vindo, se você realmente é alguém que quer ter resultados, o que eu faria é você já planejar tudo que tu vai fazer no que vem. Tipo assim, todas as semanas, o que, que tu vai. Qual vai ser o período que tu vai ficar em booking, o período que tu vai ficar em cutting, quanto que você vai comer de quilocalorias em cada semana do ano. Se você fizer um bagulho desse, aí você vai ter um controle melhor e vai ter resultado. Porque a musculação é algo tão delicado, né? É algo que envolve tantas variáveis, né? A questão da hipertrofia. E quando você começa a fazer qualquer tipo de deslize, pode dar um erro, sim. Né? Ainda mais quando você é natural. Você tem que fazer tudo de maneira tão metódica e perfeita que não é muito sustentável para a maioria das pessoas.